Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 37 a 39, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Você pode se assentar. Quem aqui gosta de ler outdoor? Tem curiosidade de saber o que passa, as imagens chamam a atenção. Eu creio que, dependendo das cores, chamam muito a nossa atenção. Só um instantinho, com licença. Meus amados, vocês podem só reduzir um pouquinho? Estou achando bem gritado, está dando até aquele... Meu ouvido aqui, pode, se quiser abaixar bem meu retorno, pode baixar, por favor, tá? O outdoor... Por que eu perguntei sobre o outdoor? Porque geralmente o outdoor desperta a nossa atenção, de acordo com como ele é posicionado, a localidade, as cores que são usadas, as imagens, isso desperta muito a nossa atenção. Às vezes, até o outdoor simples, básico, fundo branco com a letra azul, às vezes chama a nossa atenção. Eu me lembro que no ano de 2003, quando eu estava afastado do Senhor, posso dizer assim, quando eu terminei meu noivado com Rosana, nessa época, eu saindo da casa da menina que eu estava namorando, ela morava em Campo Grande, num subbairro ali de Campo Grande, agora me esqueci a localidade, Ioaíba, se eu não me engano isso. E eu, saindo de Campo Grande para acessar a Avenida Brasil, tinha um outdoor do lado direito, né, claro, e me dizia alguma coisa, alguma propaganda sobre evangelizando, e aquele texto, eu errado no pecado, aquele texto me martelava. Parece que o Espírito Santo fez que alguém colocasse aquele outdoor só para que eu visse ali. E aquilo começou a me martelar. Mas eu também, no tempo de juventude, já pequei por causa de outdoor. E os homens entendem o que eu estou falando também. Então, ele pode servir para uma coisa boa ou para uma coisa ruim. Só que, por que eu estou dizendo tudo isso? Abra comigo Abacuque, capítulo 2. Por que teu irmão começou falando sobre outdoor? Estranho, né? O texto que nós lemos, ele é uma menção a algo que havia sido profetizado por Abacuque. E aqui está dentro do contexto de um castigo aos caldeus. E o livro do profeta Abacuque, ele, de forma resumida, ele nos mostra que a maldade será castigada e que o justo viverá pela fé. Quem estiver na prática da maldade vai ser castigado, e quem perseverar em fé, esse viverá. Dos versículos 1 a 4 de Abacuque 2, diz-nos assim, palavra de Deus: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo.
porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. E se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Então, o escritor aos Hebreus, quando ele faz a menção ao que ele escreveu ali, ele estava em mente, o Espírito Santo trouxe à mente dele isso que o profeta Abacuque havia profetizado, que Deus mandou ele escrever num outdoor, para saber que o dia chegaria, que não tardaria, e ele viria. E aqui no contexto de Abacuque 2, no versículo 5, por exemplo, nós vemos a soberba, dos versículos 6 a 8, a agressividade, do 9 ao 11, a injustiça, no 12, uma extrema violência, do 15 ao 17, imoralidade, 18 e 19, idolatria. Alguns exemplos de pecados pelos quais Deus mandou avisar, escrever no outdoor: eu vou castigar a maldade, mas o justo, esse viverá pela fé. E é disso que o escritor aos Hebreus está falando. É exatamente disso aqui. E é interessante porque o texto que nós lemos, versículo 37, voltando a Hebreus, capítulo 10, o versículo diz: porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Eu estava meditando nisso e me lembrei de Apocalipse 2:5, na primeira carta às 7 igrejas da Ásia Menor, a primeira carta a Éfeso, quando o Senhor ele diz que brevemente viria, ele diz: brevemente virei. Apocalipse 2:5 nos diz isso. Só que quando chega na última carta, a carta à igreja de Laodiceia, a 7ª carta, em Apocalipse 3:20, o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Ele começa dizendo: brevemente virei. Ele finaliza dizendo: eis que estou à porta e bato. Eu compreendo, já falei isso aqui, que as cartas de Apocalipse, as 7 cartas às igrejas, elas têm 3 entendimentos, 3 aspectos que elas englobam. Cartas históricas escritas para igrejas que existiam naquela época, igrejas essas que João, o apóstolo João, supervisionava, sediado em Éfeso. Igrejas, toda a igreja de Cristo representada ao longo da história, em que as características que nós encontramos em cada uma das 7 cartas são características presentes em todos os momentos da igreja. Tem crente de todo jeito, como cada uma das cartas afirma. Mas eu considero especialmente que as cartas são uma linha do tempo que nos mostra a história da igreja, do início até o fim. E se nós olharmos para a 7ª carta, a igreja de Laodiceia, onde nós só encontramos repreensões, é o momento que o Senhor não fala mais que brevemente viria, mas é a hora que ele diz que estou à porta e bato. E quando nós olhamos para as coisas que estão diante de nós estamos vendo nesses outdoors dos acontecimentos que se vai aproximando aquele dia. É como se o Senhor deixasse registrado na palavra, para que nós, olhando o que acontece no mundo ao nosso redor, nós observássemos vários outdoors que nos mostram que Jesus breve virá, que só mais um pouquinho e ele virá. A pandemia, com as ameaças das pragas, novas pragas, os conflitos bélicos menores espalhados por aí e a grande guerra iminente, as tensões que você está acompanhando aí, você acompanha, você sabe, a formação de blocos geopolíticos menores,
o Brasil participando de o chamado BRICS, que vai mudar a sigla, porque está englobando, vai englobar outras nações, outros países, uma nova frente de organização mundial. Tem um país, do Dragão, que está arrogando para si o líder da novíssima ordem mundial. Ele está batendo no peito para dizer: nós vamos liderar essa nova ordem, a nova frente mundial. A religião ecumênica, o líder do catolicismo recentemente participando de um evento em que ele praticamente ali ele falou: olha, o ecumenismo é muito bem-vindo. Está sendo rechaçado por boa parte daqueles que são católicos, por exemplo. A cultura, olha a nossa cultura, maligna, perversa, que tem feito tanta maldade por aí. As ideologias distorcidas que nós encontramos no mundo. E o gradativo aumento da perseguição à igreja. Não só lá fora, aqui no Brasil. Espero que você esteja acompanhando o que está acontecendo no Brasil. As diferentes coisas. Até, por exemplo, algumas pichações, algumas coisas assim extremadas. E outras mais, por aí. Pesquisa que você vai encontrar. Então, eu vejo cada um desses acontecimentos como um outdoor. E é como se o que Deus mandou Abacuque escrever, é como se Deus estivesse usando parábolas vivas com os acontecimentos, com aquilo que nos mostra que o Senhor breve virá. E dentro disso, dentro desse entendimento, 1 João 2,18, João escreve o seguinte: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Para João, o apóstolo, naquele tempo, já era a última hora. Eu costumo dizer que nós estamos nos últimos segundos do último minuto dessa última hora. Eu tenho essa convicção no meu espírito. Eu imagino que os seus olhos espirituais também estejam contemplando cada um desses outdoors que estão aí ao redor do mundo. E aí, querido, dentro desse entendimento, por mais que esses acontecimentos eles evidenciem o retorno do Senhor, o que você e eu não podemos perder de vista, tendo em vista a brevidade do retorno do Senhor, é que o mais importante outdoor de toda a história foi escrito na cruz do Calvário, onde Jesus, o nosso Senhor, o Filho de Deus, o Deus encarnado, estava naquele madeiro, provando o amor de Deus por mim e por você, provando o seu grande amor, provando que, naquele momento, Ele estava nos dando a oportunidade de, mediante o nosso arrependimento de pecados, em genuína fé, nós sermos salvos e termos vida eterna. Os versículos 38 e 39, Hebreus 10, vou especificamente partear do versículo 38, diz assim: mas o justo viverá pela fé. A parte B do versículo 39 nos diz assim: mas daqueles que creem para a conservação da alma. E o conservação aí é preservação, possessão, propriedade. Então, o texto está falando de vida eterna, de fé para a vida eterna, esses versículos. Olhando para como temos vivido, será que a expectativa desse glorioso dia, ela está no nosso coração? Será? Apocalipse 22, 20, Jesus disse: aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. E aí João responde, amém, ora vem Senhor Jesus.
já preguei sobre isso há alguns meses, no início do ano. Será que essa expectativa está em nós? Por quê? Será que não é a necessidade que está gritando bem alto? Será que as vontades que nos levam a cometer as mais constrangedoras futilidades, cada um olhando para dentro de si? Será que os sonhos que nos fazem viajar à parte da realidade? O mundo está vivendo o que está vivendo e eu constato pessoas sonhando assim, sabe? Com coisas à parte da realidade. Será que as nossas expectativas, indo muito além dos fatos, isso gera frustração em nós? Esperamos determinadas coisas, essas coisas não acontecem, porque nós não encaramos o desafio do sonhar pequeno, e aí geramos expectativas enormes de algumas coisas que não acontecem e nós ficamos frustrados. Será que os planos que fazemos por nossa conta e risco, gerando ansiedade em nosso coração? Porque sim, nós nos dizemos de Cristo, mas fazemos muitos planos por nossa conta e risco, sem perguntar para Deus a vontade dele. Será que, de repente, as lembranças que parecem enraizadas em nosso ser, puxa, como era bom, há 20 anos atrás, era desse jeito, por isso, como era daquela forma, naquele meu antigo emprego, como era naquela minha antiga vizinhança. Quem é casado pela segunda vez ou mais, não vou entrar aqui nesse juízo de valor, como era maravilhoso meu primeiro casamento. E por aí vai, e uma série de coisas. Tem gente que, puxa, que saudade da minha antiga igreja. Ou será as ideologias que colocam lentes sobre os nossos olhos, nos dando uma cosmovisão distorcida? Eu me espanto, irmãos, e está aí provado que muitos discípulos de Cristo, chamarei assim, têm uma visão distorcida das coisas, não uma visão da palavra de Deus, e existem muitas ideologias que permeiam o coração de muitos que são servos de Deus. É triste isso, mas é uma realidade. Será que, na verdade, não fica evidente para nós que a eternidade ela não está no nosso coração, irmãos? Eu constato isso. Me parece, me dá a entender que a eternidade não está no coração de muitos de nós que nos dizemos do Senhor. A Bíblia, olhando para a palavra de Deus, nós vemos o homem com uma enorme predisposição para adoração. Lembra, por exemplo, de Arão, o sacerdote, sumo sacerdote, que assim que o povo sai do deserto, depois de um tempo, Moisés sobe ao monte, permanece lá um período, entre aspas, longo, para receber as orientações de Deus para o povo logo se inquieta e pede a Arão que Arão faça um bezerro de ouro para que eles pudessem adorar. Arão cede à pressão e ele mesmo é o artífice e edifica lá o bezerro de ouro. O ser humano é assim, busca muito por adoração. Só que se você, eu ou qualquer pessoa não adorarmos a Deus, nós buscamos adorar a outro, mesmo sem nós percebermos. E por que eu estou dizendo isso? Porque aquilo que ganha destaque na nossa vida, ganha uma posição de proeminência, de destaque, fica mais evidente, mais visível, se torna prioridade, isso tem um potencial risco de se tornar a nossa religião. A nossa religião. Uma fé religiosa, já falei isso aqui há um tempo atrás,
Se não me engano, foi até numa mensagem que eu fui descoberto porque eu recitei uma letra de um rock gospel, né? Um dia de uma mensagem de ceia do Senhor, a pessoa do Ministério de Louvor depois trocou uma ideia comigo, e cara, você estava falando da letra tal, do grupo tal, né? Eu falei, rapaz, você me descobriu, é verdade, é isso mesmo. Nesse dia, eu lembro que eu comentei sobre isso, que a religião, ela tem três pilares. Primeiro, é o mal, que é aquilo que nos aflige, é a terrível condição em que nós estamos. Então, nós olhamos para as coisas ruins, estamos vivenciando o mal. Primeira coisa. Segundo, é o Redentor. O Redentor, que é uma divindade que vai vencer o mal, que vai arrumar os males que nós estamos vivendo. Eu estou passando por determinada situação, mas quando acontecer tal coisa, quando fulano me ajudar, quando eu me casar, quando eu tiver o meu filho, quando eu realizar o meu sonho, quando eu conquistar aquele emprego, quando eu passar no concurso, quando eu for consagrado ministerialmente, aí esses males que eu estou vivenciando vão sumir da minha vida. Quando determinada ideologia política estiver dominando a minha cidade, a minha nação, o meu estado, a terra, vai ser diferente. E o terceiro pilar é a redenção, que é um mundo sem esse mal e com a ingerência desse Redentor, onde esse Redentor é aquele que nos coloca, nos leva a uma condição, mediante o seu conselho, a sua sabedoria, promovendo um mundo bom, livre desse mal. O mal, o Redentor e a redenção. Qual é o problema disso, irmãos? Qual é o problema disso? Nós escolhemos quais são os nossos males. Nós escolhemos aquilo que mais nos aflige. Ai, você não sabe do que eu estou passando, o meu problema é esse. Nós escolhemos o nosso Redentor. Quando tal pessoa me ajudar, quando tal pessoa entrar no negócio, quando tal pessoa fizer isso, olha, aí vai ser diferente. Nós escolhemos qual é a redenção que nós esperamos. Para muitos de nós, a redenção é uma dessas coisas que eu falei aqui. A cura de uma enfermidade. Um familiar convertido a Cristo. Uma condição melhor no sustento da sua vida. Tantas coisas. A possibilidade de atuar mais diretamente em determinada atividade ministerial. Nós escolhemos o que nos aflige, escolhemos o que vai nos salvar, ou quem vai nos salvar, e nós escolhemos qual é a salvação. Pergunto-nos, está certo isso, irmãos? Não está. Isso não está certo. Por quê? Porque se nós somos de Cristo e nós estamos esperando o Senhor Jesus retornar, nós precisamos saber que o meu mal e o seu mal é o pecado, que o nosso Redentor morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, vivo está, subiu aos céus, à destra do Pai, intercedendo por mim e por você, e muito em breve rasgará os céus com poder e glória, para buscar todo aquele que nele depositar a sua fé. Para quê? Para que nós vivamos a verdadeira redenção, nos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, a paz, onde não há sofrimento, dor, lágrima, morte, mas acima de tudo, onde para sempre nós estaremos com Cristo Jesus. E esse é o problema, igreja. Nós dizemos que esperamos o Senhor, nós nos dizemos de Cristo, mas para muitos de nós, Jesus na prática não é o nosso Redentor.
Na prática, o que vai nos redimir é se tal coisa acontecer, é se determinado político assumir. Irmãos, será que nós temos fé em Jesus? O justo viverá pela fé. Mas se nós não vivemos aqui, nessa expectativa da vinda do Senhor, onde nele, todo e qualquer problema será solucionado, mas acima de tudo, desde já, nele, o maior dos nossos problemas é resolvido, porque você e eu, por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, Ele nos livrou da culpa do pecado. Ele nos livrou da escravidão do pecado. E hoje, com o Espírito dele derramado sobre a nossa vida, Ele nos capacita, nos fortalece a você e eu fecharmos a porta na cara da tentação, fecharmos a porta na cara do pecado, e nós, cheios do Espírito Santo, vivemos para a glória de Deus. O Senhor Jesus é o Redentor. A vida eterna com Deus é a redenção. E o teu problema não é o que você está passando. O seu e o meu problema é o pecado, igreja. É o pecado. Ou seja, a redenção é aquilo que você e eu precisamos desejar, irmãos. Os benefícios da ausência do sofrimento e da presença das gloriosas delícias no céu são apenas consequências de Deus habitando conosco. A redenção, ela não consiste de, vou parar de passar esse problema, não. Porque o melhor do céu não é o que nós encontraremos no céu, mas o melhor do céu é nós encontrarmos, estarmos para sempre com o nosso Deus. É isso que precisa queimar dentro de mim e de você. É isso que precisa arder no nosso coração. Só que aí tem um problema. Porque João 17,3 diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O estilo de vida que nós temos levado, em que essas coisas que eu falei ocupam o centro das nossas vidas, ocupam um lugar de foco, de dedicação, de senhorio, de escape e de redentor, será que isso não está minando a nossa fé? Eu me pergunto isso. Se a necessidade, as vontades, os sonhos, as expectativas, os planos, as lembranças, as ideologias têm ocupado o destaque na nossa vida, será que nós temos visto e aguardado o grande dia da volta do Senhor Jesus Cristo? Será que nós estamos enxergando cada outdoor desse diante de nós da forma como deveríamos? Ou isso gera em nós um distanciamento da comunhão, da vida com Deus? E talvez você fale assim, mas poxa, que responsabilidade, eu vou largar de mão a minha vida. Não é isso que eu estou falando, irmãos, por favor. Aqui na Terra, nós temos as nossas responsabilidades. Família, trabalho, cidadania, serviço ministerial. Só que nenhuma dessas coisas pode ocupar o governo do nosso coração, irmãos. Não pode ocupar o governo do nosso coração. Elas não podem nos governar, porque isso vai se tornar idolatria. Se nós dizemos que somos devotos de Jesus, nós não podemos ser devotos de mais nada, nem de ninguém, nem de nenhum número, nem da necessidade, das vontades, dos sonhos, das expectativas, dos planos, das lembranças, das ideologias. Vá ao versículo 34, parte B, por favor, 34b. Nós vemos que a palavra nos mostra que nós temos algo melhor.
nós temos algo melhor. Quando diz assim, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Ok? Nós temos algo que é muito melhor. No versículo 36, eu vou chamar de parte C, depois já vou ler esses versículos completos, quando o texto diz assim, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ou seja, nós temos algo melhor, e esse algo melhor precisa ser o nosso projeto de vida. Nós temos algo melhor proposto para cada um de nós, melhor do que qualquer coisa aqui na terra. Sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Aí no versículo 36, na parte final, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ou seja, eu preciso fazer a vontade de Deus para que eu alcance a promessa. Esse é o meu projeto de vida. Precisa ser o seu projeto de vida. E isso é algo que está garantido por Deus. O versículo 23, na parte final do versículo diz assim, no versículo inteiro, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. É muito melhor, irmãos. Esse é o nosso projeto de vida. E nós temos a garantia do próprio Deus. Do próprio Deus. Um correto e focado olhar para esse futuro, olhar para o que tem acontecido, um correto olhar, isso fortalece a nossa fé. Isso aquece a chama do nosso amor. Não só pelo Senhor, mas também como pelo próximo. Ok? E mantém viva essa esperança do retorno de Cristo, de que em breve nós encontraremos com o Senhor. Olhando para o nosso contexto, olhando para o contexto, versículos 38 e 39, acompanhe comigo, por favor, do que a carta aos Hebreus está falando. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus está trazendo um encorajamento para irmãos que estavam vivendo uma terrível perseguição e estavam retrocedendo da fé em Jesus Cristo. Enquanto eles retrocediam da fé em Jesus Cristo, eles voltavam a abraçar o judaísmo. Era o que estava acontecendo ali. E na carta aos Hebreus, o escritor ele apresenta Jesus como mediador de uma nova e melhor aliança, provando que Jesus é muito superior. Ele faz isso. De que forma o escritor aos Hebreus ele faz isso? Ele faz isso mostrando a superioridade da pessoa de Jesus Cristo. Se você está acompanhando o plano de leitura no Novo Testamento, possivelmente, se você está acompanhando, né, você passou já desses capítulos iniciais, e talvez você tenha observado que ele mostra, do capítulo 1 ao capítulo 4, a superioridade da pessoa de Cristo. Do capítulo 4 ainda até o capítulo 10, ele mostra a superioridade do ministério de Jesus Cristo. Do capítulo 10, onde nós estamos lendo agora, até o capítulo 13, faz parte da meditação de hoje e finaliza, ele fala da superioridade da caminhada cristã em relação ao próprio judaísmo. E nos lembra que Jesus é o nome sobre todo nome, como nós acabamos de cantar aqui. Falando que Jesus é maior do que os profetas, maior do que os anjos, maior do que Moisés, maior do que Josué, maior do que Arão, e maior do que todo o ritual do judaísmo, e maior do que qualquer ideologia, e maior do que qualquer sonho, e maior do que qualquer enfermidade, e maior do que qualquer dificuldade, e maior do que qualquer pecado. Jesus é o nome sobre todo nome. É isso que o escritor aos Hebreus está escrevendo. Gente, Jesus é muito melhor. Em resumo, é o que ele está escrevendo.
Em resumo, é isso que ele está escrevendo. E o que significa retroceder? E quando eu falei isso aqui, me assustou, irmãos, confesso para vocês. Versículo 26, versículo 10, capítulo 10 de Hebreus. Retroceder significa pecar voluntariamente. Olha o que o texto diz. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Não dá para botar desculpa. Quem retrocede na fé não pode colocar a desculpa na pandemia, no desemprego, na falta de recurso, na enfermidade, no problema familiar, conjugal, com filhos, nada. A igreja não me acolheu. A igreja mudou. Qualquer coisa. Isso é desculpa. Retroceder na fé é pecar voluntariamente. Está retrocedendo na fé porque quer. Porque quer. Mas tem a influência disso. Tem. Mas está retrocedendo porque quer. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui. Versículo 27, ele fala também que retroceder significa ter a expectação de horrível juízo em ardor e fogo. Mas uma certa expectação horrível. Não é maravilhosa, não. É horrível, de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. O que ele está dizendo com isso? Retroceder da fé é ser lançado no lago de fogo e enxofre. Depois ele continua dizendo, versículo 28 e 29a. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor. Eu vou parar aqui no merecedor. Eu vejo que retroceder significa merecer maior castigo do que a morte sem misericórdia. Alguém tirar a vida de outro sem misericórdia, que no nosso olhar humano significaria maldade, é algo terrível, não é? A Bíblia está falando que quem retrocede na fé é ser merecedor de um castigo que é pior do que uma morte sem misericórdia. Continuando o versículo 29, na parte B, quando ele diz assim: aquele que pisar o Filho de Deus, retroceder na fé, é pisar em Jesus. É menosprezar a Jesus. É menosprezar que Deus se fez homem, habitou entre nós, foi tentado em tudo, sem jamais ter pecado, santificando-se em obediência ao Pai, por mim e por você, morrendo no seu lugar e no meu lugar, por causa dos seus pecados e dos meus pecados. É menosprezar o Filho de Deus. Mas o texto continua, irmãos, versículo 29 ainda na parte C. Quando o texto continua dizendo o seguinte: e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado. É você profanar o precioso sangue de Jesus. É você e eu profanarmos o sangue de Jesus Cristo derramado para perdão dos nossos pecados. Só que o texto continua, irmãos. Versículo 29 ainda. E fizer agravo ao Espírito da graça. Nós, voluntariamente, ofendermos o Espírito que nos ofereceu a graça de Deus. É nós ofendermos aquele que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo.
Retroceder na fé é isso. Só que, versículo 30, parte A. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Ou seja, é ser alvo do justo vingador. É ser alvo do justo vingador. Versículo 30, ainda, parte B. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. É ser réu no tribunal de Deus. Réu no tribunal de Deus. Réu no tribunal de Deus. Versículo 31. Tem mais, irmãos. Às vezes nós nos lembramos só desse versículo, que por si só já é terrível. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Retroceder da fé é cair nas mãos do único que tem poder de matar o corpo e fazer a alma perecer no lago de fogo e enxofre. Versículos 32 a 34 é nós também ignorarmos que passar tribulações e passar perseguição, isso não é novidade. Ele diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Por quê? Aqueles irmãos já haviam passado perseguição, aqueles irmãos, alguns já haviam perdido bens, inclusive, coisa que vai acontecer, irmãos, não se engane, tá? Muito em breve isso vai acontecer aqui no Brasil também. E retroceder na fé, o texto nos diz que é tudo isso, irmãos. E aí eu nos pergunto, será que com o que tem acontecido no mundo, o que a Bíblia diz, será que nós amamos a vinda do Senhor? O estilo de vida que nós temos levado? Eu preciso ser sincero. Você precisa também ser sincero. Mas como? Como é que a gente resolve isso então? Se eu voltar atrás, se eu retroceder, é tudo isso aqui que eu estou fazendo? É tudo isso aqui que eu estou sendo alvo? O que eu faço então? Versículos 35 e 36. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência ou perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Como? Manter a confiança para conseguir prosseguir em fazer a vontade de Deus. Manter a confiança. Manter a confiança. Manter a confiança. O termo aqui traduzido como confiança, ele significa liberdade em falar, sem segredo, sem ambiguidade, sem o uso de figuras e comparações. Ele também é traduzido como intrepidez, claramente, abertamente, francamente, publicamente e ousadia. E é aqui que o negócio fica bom, querido. Por quê? Versículo 19. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus.
Que ousadia é esse aqui? É a mesma confiança que você e eu não podemos rejeitar. Como você e eu conseguiremos, diante de tudo que tem acontecido, diante de tantas coisas que nos assolam, como nós conseguiremos perseverar em fé, com o nosso coração submisso ao Senhor Jesus, com Jesus governando sobre a nossa vida, nós enxergando de verdade que Jesus é o nome sobre todo nome? É você e eu tendo ousadia de nós entrarmos no Santo dos Santos, ousadia, confiança em Deus, de nós irmos para a presença de Deus. É nós irmos para a presença de Deus, queridos. É não abandonando a intimidade do secreto. É não abandonando o nosso devocional com Deus em uma oração quebrantada, em uma oração contrita, sincera. É você e eu não abandonando a ousadia, a confiança que nós temos de chegarmos até o Senhor. É nós nos mantermos avivados numa comunhão pessoal diária com Ele. É assim, irmãos. É tendo ousadia de nós entrarmos lá. Só que versículo 20. Não abandonando a intimidade do secreto, mas também identificando-se com o sacrifício de Cristo. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Será que nós nos identificamos com o sacrifício de Jesus? Será que nós entendemos que foi uma troca? A morte que nós deveríamos passar e Jesus passou no nosso lugar. Nós entendemos isso, nos identificamos com o sacrifício de Jesus. Versículo 21. Eu vejo que também, contando com a ajuda do Senhor, porque ele frisa aqui, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Vá comigo para o capítulo 4, por favor. Por favor. Versículos 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quando o texto em Hebreus 10, 21 está nos falando que nós temos esse grande sacerdote, ele está nos lembrando de que Jesus é o eterno, grande, sumo sacerdote, precursor que entrou no véu, que porque derramou o seu sangue precioso sem jamais ter pecado, tendo morrido a nossa morte, sofrendo a punição pelos nossos pecados, no nosso lugar, sendo em tudo tentado, mas jamais ter pecado, é de que nós podemos nos achegar a Ele, para que nós tenhamos ajuda na hora que a tentação vier. Ou na hora que a tentação vier e nós cairmos, nós chegarmos junto ao Senhor, ao trono da graça. Vendo aqui o versículo 22 também, cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Andar em santidade, irmãos. Todos os dias que nós formos para a nossa vida de oração com Deus, nós precisamos resolver o problema do pecado. Essa é a prioridade da nossa oração. É o arrependimento de pecados. É orar em arrependimento de pecados. Se não fosse assim, Jesus não teria explicado a única coisa que ele quis explicar sobre o modelo de oração. É resolver o problema do perdão de pecados. Versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, ou seja, permanecendo no Evangelho. O problema é que ouvimos o Evangelho no passado e agora nós queremos nos alimentar daquilo que não é o Evangelho. A nossa fé começa a minar, enfraquecer.
Versículo 24, praticando a justiça e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós precisamos praticar a justiça, o amor ao próximo. Mas será que nós temos feito ao nosso semelhante, por quem também Jesus derramou o seu sangue, para que essa pessoa tenha oportunidade de salvação? Será que nós temos demonstrado, vivido, desejado ao nosso semelhante aquilo que nós gostaríamos de viver? Será que é isso na prática? E finalizando, versículo 25, eu vejo que também é você e eu sendo participantes da igreja, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Deus está mostrando outdoor por outdoor. Quem sou eu diante desse outdoor que eu estou vendo, ou não estou vendo, ou estou fingindo que não estou vendo? Quem é você? Quem somos diante disso? A palavra nos diz, porque ainda há um pouquinho de tempo o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Se Jesus não é o centro da nossa vida, nós não temos uma verdadeira fé em Jesus. É simples assim, irmãos. Se não é Jesus que governa o nosso coração, se os nossos anseios, a nossa necessidade, as ideologias, os sonhos, os planos, se tudo isso é o que ganha proeminência na nossa vida, nós não temos fé em Jesus. E para nós, esse dia que breve virá, só falta um pouquinho. Ele não vai ser um dia de grande regozijo, mas ele vai ser um dia de grande lamento e tristeza. Por que eu não dei ouvidos à palavra de Deus? Quero convidar você a orar comigo. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, mas também te agradecer, Paizinho, por cada anúncio, cada outdoor que o Senhor escancara diante de nós, anunciando a brevidade do retorno do teu Filho Jesus. E por isso, Senhor, ajuda-nos a não sermos governados por nada, nem por ninguém, ó Pai, numa proposição de trazer sobre as nossas vidas um estado de redenção. Ajuda-nos a enxergar, Pai, que as dificuldades que passamos não são o mal, mas que o nosso mal é o pecado, Senhor. Ajuda-nos a enxergar que a verdadeira redenção é estar para sempre contigo, por toda a eternidade, Senhor. E ajuda-nos a compreender que o nome sobre todo nome, que é aquele que tem poder de nos conduzir à eternidade, se chama Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, aquele que nós precisamos crer, confiar e nos comprometermos, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Eu te peço, Senhor, desperta-nos, mova o nosso coração em quebrantamento, em sinceridade, a não desprezarmos, ó Pai, que hoje, cada um de nós, pela fé em Jesus, nós temos acesso a Ti, porque o precioso sangue de Jesus foi derramado naquela cruz. Por favor, Pai, me ajuda, Senhor. Eu não sou melhor do que ninguém, Pai, nem do ímpio, que dirá dos meus irmãos, Pai. Me ajuda, Pai, e ajuda também a cada um de nós, para louvor e glória
do teu santo nome, Pai. Que o nosso coração anseie pelo retorno do Senhor, mas que nós vivamos como verdadeiros filhos teus, discípulos de Cristo. É no nome, sobre todo nome, o poderoso nome de Jesus, o majestoso nome de Jesus, o sublime nome de Jesus, o glorioso nome de Jesus, que nós oramos a Ti. Amém.